Antes dos Estados Unidos e da Rússia se tornarem inimigos durante a Guerra Fria, eles haviam sido aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Ambos tinham os mesmos inimigos em comum: os nazistas e os fascistas. A Guerra Fria levou os cientistas a criarem armas e recursos extraordinários para que a União Soviética não perdesse a corrida contra os Estados Unidos. Alguns foram bem-sucedidos, outros nem tanto, e alguns foram muito bizarros. No vídeo de hoje você vai conhecer alguns desses projetos totalmente estranhos, e com certeza você vai ver a grande diferença de mentes brilhantes entre ambos. Veja agora os 6 projetos científicos mais estranhos. Rádio cerebral. Em 1923, o engenheiro elétrico Bernard criou um extraordinário conceito de rádio cerebral para transmitir impulsos cerebrais e transformá-los em sinais de longa distância. Partindo da ideia de que os seres humanos são estações de rádios vivas, capazes de transmitir e receber sinais, Bernard visitou a Europa e a América do Norte para dar palestras sobre o tema, e o seu projeto recebeu o apoio das autoridades. No ano seguinte, o cientista realizou os primeiros testes em Moscou, usando ondas de rádio de baixa frequência. O objetivo do experimento foi influenciar cães a pegar um livro específico de uma pilha e entregá-lo aos cientistas na sala da próxima porta. Embora o experimento inicial tenha sido um sucesso, os animais deixaram mais tarde de obedecer aos comandos durante o treinamento. Os serviços secretos acompanharam o projeto e estavam interessados na ideia de usar o rádio para influenciar a mente das pessoas. No entanto, segundo relatos, Bernard parou de trabalhar no projeto, apesar de acreditar nele. A ideia acabou sendo adotada por outros cientistas, embora nunca tenha sido colocada em prática. O conceito foi eventualmente relegado aos arquivos devido ao alto custo e o pouco progresso. Arma climática. Na década de 1960, muitos países tentaram desenvolver métodos para influenciar as condições climáticas. Os soviéticos pensavam que, se pudessem controlar o clima, eles teriam uma enorme vantagem sobre o inimigo, e os cientistas investiram na ideia. Também sabia-se que os Estados Unidos estavam trabalhando em um conceito semelhante, ainda que, em 1977, a ONU tenha adotado oficialmente uma norma proibindo o uso de armas que causassem mudanças climáticas. A União Soviética e os Estados Unidos continuaram avaliando as perspectivas desse tipo de tecnologia e criaram complexos meteorológicos capazes de influenciar os processos na ionosfera. A Estação de Aquecimento Ionosférico, um laboratório russo para pesquisar a ionosfera, foi criada nos anos de 1980 e era muito parecida com o complexo americano HAARP. Na época, os moradores vizinhos testemunharam estranhas luzes incandescentes e esferas vermelhas que se moviam pelo céu, formações de plasmas resultantes dos trabalhos conduzidos no complexo. No entanto, apesar das evidências, muitos cientistas alegam que hoje os relatos sobre armas climáticas são completamente infundados. Operação Fishball. A Operação Fishball foi uma série de testes nucleares de alta altitude de 1962, que foram realizados pelos Estados Unidos como parte do maior programa de teste nuclear da Operação Dominic. A primeira tentativa do teste foi adiada até junho. O planejamento da Operação Fishball, bem como muitos outros testes nucleares na região, foi iniciado rapidamente em resposta ao súbito anúncio soviético de 30 de agosto de 1961, de que eles estavam terminando uma montaria de 3 anos em testes nucleares. O rápido planejamento de operações muito complexas exigiu muitas mudanças à medida que o projeto progrediu. Todos os testes seriam lançados em mísseis na ilha de Johnson, no Oceano Pacífico, a norte do Equador. A ilha de Johnson já havia sido estabelecida como um local de lançamento para testes nucleares de alta altitude dos Estados Unidos, em vez de outros locais no Pacific Proving Grounds. Em 1958, Lewis Strauss, então presidente da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, opôs-se a fazer o teste de alta altitude em locais que foram utilizados para testes nucleares anteriores no Pacífico. Sua oposição foi por temores de que o flash das detonações noturnas de altitude pudesse cegar civis que viviam em ilhas próximas. Projeto Ice Worm. Durante a Guerra Fria, em 1958, o exército estadunidense botou em prática um experimento ultra secreto, o Ice Worm. Centenas de mísseis balísticos foram escondidos em calotas de gelo na Groenlândia. Depois de serem escondidas na neve, as armas seriam utilizadas em ataques nucleares no território soviético. Para isso, o exército norte-americano construiu um local, o Camp Century, uma base de teste que serviria como centro de pesquisa científica.
O poço era formado por 24 túneis subterrâneos de gelo, cobertos por uma grossa camada de aço e mais gelo. Havia mais de 200 alojamentos, laboratórios, hospital e até teatro. Para manter toda a estrutura era utilizado um reator nuclear portátil. Teria sido o plano perfeito se as alterações nas calotas polares não tivessem começado a oferecer risco. Os túneis começaram a se deformar e ficaram com uma infraestrutura instável. Por causa disso, o projeto foi abandonado em 1966. Projeto 112. O Projeto 112 foi um projeto de experimentação de armas biológicas e químicas, conduzido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, de 1962 a 1973. O projeto começou sob a administração de John Kennedy e foi autorizado por seu secretário de Defesa, Robert McNamara, como parte de uma revisão total dos militares dos Estados Unidos. O nome Projeto 112 refere-se ao número deste projeto no processo de revisão do Projeto 150, autorizado também por Robert. Parte do esforço envolvido foi feito com a pulverização de diferentes navios e centenas de marinheiros com armas químicas, a fim de testar a eficácia dos procedimentos de descontaminação e as medidas de segurança naquela época. Em 2002, o Pentágono revelou os detalhes do projeto e dos efeitos causados na saúde dos velejadores veteranos que participaram da iniciativa. Este foi apenas um dos muitos testes para verificar o que poderia ocorrer em caso de uma guerra química, que foram experimentados e conduzidos pelos militares americanos, cujas experiências começaram ainda na Segunda Guerra Mundial, aplicadas com gás de mostarda, Atlas I. Mais conhecido como cavalete, foi o nome de código para um único aparelho de geração de teste de pulso eletromagnético, construído entre 1972 e 1980, durante a Guerra Fria, na base da Força Aérea em Albuquerque, Novo México. O Atlas I foi o maior gerador eletromagnético não nuclear no mundo, projetado para testar o endurecimento por radiação de sistemas de aeronaves estratégicas contra pulsos, EMP, de guerra nuclear. Construído a custo de 60 milhões, era composto por duas partes. Um par de poderosos geradores de Marx, capazes de simular os efeitos de pulsos eletromagnéticos de uma explosão nuclear de grande altitude, do tipo esperado durante uma guerra nuclear, e um gigante cavalete de madeira construído, em forma de tigela, projetado para elevar a aeronave de teste acima da interferência do solo e orientá-la abaixo do pulso de uma forma semelhante ao que seria vista no ar. Cavalete é a maior estrutura do mundo composta inteiramente de laminado, de madeira e cola. E aí, o que você achou desses projetos? Qual dos dois países você acha que teve mais ideias brilhantes? Deixe a sua opinião aí nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.